auditório, com síndicos, subsíndicos, conselheiros, registramos que a caminhada foi árdua, com muitos obstáculos, porém, muita aprendizagem, que hoje garantem o sucesso do segundo workshop de síndicos e administradoras de condomínios. O nosso palestrante é administrador, formado pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrando em Gestão Pública e Cooperação Internacional pela Universidade Federal da Paraíba, presidente do Secov da Paraíba, sócio fundador da Feitosa Imóveis. Para falar sobre locação por temporada em condomínios, Érico Feitosa. Boa noite a todos. Eu vou começar de novo. Boa noite a todos. Agora sim, acordaram. Em primeiro lugar, parabenizar todos vocês, porque já passamos das 19 horas e vocês ainda estão aqui. Parabéns para vocês, porque sempre buscam conhecimento. Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a doutora Patrícia, através da integração, o convite. É um prazer para mim estar aqui em Teresina, não conhecia. E, como já foi falado por outro colega aqui, eu fiquei surpreso ontem, porque quando eu cheguei de madrugada, 3 e pouco da manhã, parecia que tinha chovido e estava uma garoazinha. Tinha gente que disse que não choveu. Eu digo, o que aconteceu aqui? E o rapaz que foi me buscar disse que ontem aconteceu um dilúvio que foi confirmado aqui por professor Leonardo, né? E eu tenho, graças a Deus, quando eu assisti aqui a palestra dele, que eu abandonei o curso de Engenharia Civil. Eu fiz o curso de Engenharia Civil, fui até o 8º período e abandonei. Depois coloquei minha imobiliária, que foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida, porque é uma coisa que eu amo fazer. E eu vou tentar falar para vocês aqui, terei até terei até aqui o crachá de palestrante, porque, na realidade, muitos que me antecederam têm esse calibre. Eu, como um bom cearense, por mais que eu tenha minha história todinha construída na Paraíba, eu sou cearense de nascimento, estou em Campina Grande já há 30 anos, né, e eu me declaro paraibense. Né, e, diferentemente muito de alguns, até porque eu tenho uma característica ímpar, que é de quebrar paradigmas diariamente em relação a tudo. Então, tudo que vocês veem de natural e usual não se encaixa no meu perfil. Até porque a gente está, a cada dia mais, em modelos de negócio e atividades disruptivos. Então, eu sou fundador da Feitosa Neto Imóveis e muita gente pergunta, tem corretores aqui, não é isso? Quem é a corretora? E aí o pessoal pergunta assim, você também, né? Você vende o quê? Eu digo, eu não vendo nada. A gente, quando fala imobiliário, quando fala tudo, você pensa que vende alguma coisa. A gente cultiva relacionamento. Por isso que eu coloquei aqui, vocês vão entender mais na frente. Eu sou corretor de imóveis e estou
presidente do Secov Paraíba. Eu não sou presidente. É apenas uma condição temporária. E aí me colocaram essa missão de falar aqui do Airbnb, locação por temporada. Só uma pergunta aqui. Quem conhece o Airbnb? Ninguém prestou atenção aqui. Quem conhece? Eu queria que levantasse a mão. Conhece como usuário ou só conhece de ouvir falar? Usuário. Beleza. Vamos lá. Quando foi que ele começou? Porque muita gente, como eu falei agora há pouco da questão de locação, da questão que a imobiliária compra e vende, que a gente cultiva relacionamento, muita gente que pensa que o Airbnb é uma plataforma que aluga imóveis. É isso? Como é que começa esse fenômeno? Começa em 2007, no auge da crise imobiliária. 2007, 2008, quem lembra aí? E aí houve uma percepção de oportunidades, logicamente associada à internet. E eu vou só fazer um aditivo que não está na palestra, em relação à bolha imobiliária. Eu gosto de contrapor, muita gente que não tem informação, diz que o Brasil passou por uma bolha imobiliária. Tem muitos advogados aqui, o Brasil nunca passou por uma bolha imobiliária, por quê? Porque o financiamento imobiliário no Brasil não permite duas alienações no mesmo imóvel. Então, o fenômeno pode ter todo e qualquer outro nome, menos bolha imobiliária. E aí surge o Airbnb. Né? Nesse contexto tudo de crise econômica, o que é que acontece geralmente em todas as crises? Oportunidades. Toda vez que ocorre uma grande crise, sempre surge oportunidade. É aquele velho lema, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Isso nunca vai deixar de existir. A economia mundial, todos os grandes ciclos que vocês leem e prestar atenção nisso aí, é cíclico e é recorrente. Isso ocorre continuamente. E não vai acabar. Pode ter um lapso temporal maior e pode ter um lapso temporal menor, mas nunca vai deixar de acontecer. E aí, o que é que a gente nota de primeiro momento? O impacto direto no ramo hoteleiro e começam a surgir dúvidas. A prática é legal? É legal aonde? Até onde o direito e a livre iniciativa de propriedade se encontram? Porque aí o que acontece? O bem é meu. Eu posso dispor dele da maneira que eu quiser? Sim ou não? Sim. Por quê? Não. Por quê? Sim, até o ponto que não incomode o outro. Então, seu direito termina quando começa o do outro e vice-versa. Então, diretamente, a única coisa que a gente observa é que, inicialmente, ele impactou direto no ramo hoteleiro. Mas por que ele impactou? Nós não estamos falando de locação. Eu estou batendo nessa tecla porque a gente só está acostumado a ver aquela primeira coisa que está ao alcance dos olhos. O professor Leonardo Medina foi muito feliz quando ele coloca aqueles equipamentos que você tem condição de enxergar algo que o olho humano não consegue. Mas o nosso olho humano, às vezes, não tem a percepção de enxergar o que está por trás. E o que está por trás do sucesso do Airbnb é isso aqui. Economia compartilhada. Consumo colaborativo. E aqui eu vou só... A primeira vez que falaram nesse conceito foi em 2008, né? O professor Lawrence Lessig, da Universidade de Harvard. O consumo colaborativo não é uma tendência de nicho, nem uma mudança insignificante em reação à crise financeira. Traz um movimento cada vez melhor. Prova viva disso é o Uber. E outras plataformas disruptivas irão acontecer. Eu discordo veementemente de qualquer posicionamento, a gente olhando apenas para o umbigo da gente, de que aqui, na Paraíba, no Ceará, em Pernambuco, não funciona. Pode não funcionar hoje, mas vai funcionar amanhã. Existe um delay. Esse delay, em um determinado tempo, pode ser 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu não posso precisar, ninguém pode precisar. É só a gente observar aqui de 2015, e são dados reais, o pessoal, salvo engano, foi do Google que divulgou recentemente, 2015 a 2017, foram produzidos 2,5 vezes o número de informações que foi produzido durante toda a história até então. Então, eu não vou prever, não vou me arriscar a dizer uma situação dessa.
E aí todo mundo fala, conceito de Web 2.0, faz referência ao modelo de rede de internet, no qual é priorizada experiência, compartilhamento. Mas eu pergunto para vocês, o que é que vocês acham realmente que é o grande diferencial do Airbnb e de todas essas outras plataformas que surgiram, que foram disruptivas? Então, o que é que todas essas plataformas têm em comum? Alguém? Ninguém? Pode dar um chute. Se tivesse valendo um carro, alguém pelo menos ia chutar. Ninguém? É comum, mas é comum a todos. Eu quero algo mais, diferente. Deixa eu fazer uma proposta a vocês. Esqueça um pouco, quando for responder ou alguma coisa, qualquer decisão, feche os olhos. A gente, às vezes, vê só o que a visão da gente está vendo. E tem coisa que a gente não entende. Por isso que eu pedi a vocês que não fotografassem e não anotassem. Todos eles têm uma característica que tecnologia está associado, mas alguém, a senhora queria falar alguma coisa, que é usuária do Airbnb? Desistiu? Volta. Diga. Vamos? Certo? Inovação também, tecnologia também, todos são, mas não é isso que eu queria, é algo mais. Olha, todos estão associados, mas eu vou dizer mais a pouco uma coisa tão óbvia que vocês fazem diariamente, em todo dia, a gente faz e não sente que está fazendo. É tão intrínseco, é tão permanente, que todo mundo está aqui nessa sala, está vendo só o óbvio, mas está esquecendo que faz isso todo dia. Hoje, coincidentemente, para quem não sabe, nós estamos celebrando, hoje é dia 5 de outubro de 2019, 31 anos da promulgação da nossa Carta Magna, né? Muita gente aqui nova, outros já nem tanto. Até hoje não encontraram, né, o helicóptero com o corpo de Ulisses Guimarães, que desapareceu na Baía do Guanabara, né? E o que é que a Constituição diz a respeito disso e por que eu quis colocar essa questão também da Constituição? O que eu estou querendo construir aqui é um caminho. É um caminho desde o início para que vocês entendam, e eu não sou dono da verdade, nem tudo aquilo que eu disser aqui pode se considerar verdadeiro no sentido de quando eu colocar a minha opinião pessoal. É apenas um caminho, e que eu entendo, e para que vocês entendam como é que vai funcionar, como é que funciona hoje e como é que vão funcionar as novas tecnologias no futuro, que nós temos que nos adaptar, queiramos ou não. Autonomia privada. Eu coloquei ali. Alguém sabe o que é P2P? Alguém? Person to person. Pessoa para pessoa. Só que, habitualmente, o brasileiro é expert, você, ao invés de colocar o to do inglês, coloca o 2 para facilitar, né? A Constituição Federal de 88 é clara ao informar em seu artigo 170, parágrafo único, que é assegurado o livre exercício de qualquer atividade econômica independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Sabe por que eu coloquei isso? Porque é aí onde o Airbnb entra. Então, se não é proibido, é permitido. Certo? Sim ou não? E se eu disser que é talvez? Hein? Se eu disser que é talvez. Ninguém diz talvez. É sempre sim ou não, tem sempre um talvez. Assim, as diversas ferramentas de compartilhamento, dentre elas o Airbnb, baseiam-se na construção de um negócio jurídico entre particulares, pautado por suas próprias regras e diretrizes, sendo que as partes envolvidas concordam em segui-las conforme determinado pelos mecanismos de controle de próprias ferramentas. Então, o Airbnb trabalha nas brechas da lei. Então, por que eu coloquei aquele artigo 170? Se não é proibido, é permitido. Então, é permitido até que ponto onde você tem a maleabilidade de trabalhar dentro da legislação. E ela propõe que o anfitrião receba, e ela faz toda a operacionalização, dando toda e qualquer segurança daquela transação. Mas ela, em momento nenhum,
no primeiro contato, ela passa o seu contato como anfitriã para aquela pessoa. Só depois que ela faz o pagamento. E aí coloca casos de responsabilidade. Então, o que acontece quando eu digo que o brasileiro nordestino tem que ser estudado pela NASA e que todo momento de crise, toda a economia compartilhada, todos os momentos de disrupção causam sempre oportunidade? Existe uma galera que viu uma brecha, além do Airbnb, e que aluga imóvel por um contrato de locação. Vai no imobiliário, vai com o proprietário, faz um contrato de locação de 12 meses, de 36 meses e subloca no Airbnb. Tá. É um ninja, né? Aí deixa eu dizer mais. Teve um empresário, isso lá da Paraíba, que eu estava conversando com ele informalmente, relatando esse caso que a gente tinha pego, sem querer, fazendo pesquisa na internet. Aí, quando a gente viu o mesmo imóvel que estava alugado, como é que ele está alugando o imóvel? E bota na cara de pau todas as características, né? Aí ele comprou algumas unidades em um empreendimento que tinha características de flat, de locação temporada, e ele está locando diretamente para pessoas que querem fazer a sublocação. Então, exemplo, um imóvel que daria um contrato anual, locação mensal de R$600. Ele bota uma mobiliazinha, aluga por R$1.200, R$1.300 e já autoriza, na cláusula de locação do contrato, a sublocação por aplicativo para aquele locatário. Ainda está gerando oportunidade de negócio. Aí isso aí está dentro da legalidade. E você vai fazer o quê? Se ele é o proprietário. A grande sacada, quando eu falei 2007, como todo momento de crise gera oportunidade, é só curiosidade para quem não sabe, eu fiquei muito curioso e queria saber a origem bem direitinho. O Airbnb surgiu numa conferência em São Francisco de design. Então, quando tem normalmente grandes eventos, dependendo da cidade, e a maioria, às vezes, dependendo do tamanho do evento, não está preparada para receber a quantidade de congressistas, de visitantes que vêm. Exemplo, isso aqui é um evento que foi lá, nos Estados Unidos. Eu falei para vocês que eu moro em Campina Grande e todos sabem, se não sabem, vão saber agora, que é a terra do maior São João do mundo. Estão convidados aí para o próximo São João de 2020. Não, é o primeiro, eu não vou entrar no mérito, não. Mas o que acontece é o melhor e maior. E o prefeito agora não achando o suficiente os 30 dias, agora o próximo ano vão ser 45 dias. Mas a capacidade hoteleira da cidade não comporta o São João. Foram inaugurados esse ano 2 hotéis novos e, mesmo assim, não houve. Então, o que acontece? Não existe oferta capaz de suprir a demanda nesse exato momento. E aí, evidentemente, foi o que aconteceu nesse evento lá, e Joe, Gabi e Brian enxergaram a oportunidade, que eu digo a você. Eles estavam num local e resolveram alugar um quarto. Lá nos Estados Unidos, é muito comum você verificar essa parte, questão de segurança e questão cultural, de você ter um cômodo na casa, ter um porão, você aluga para outra pessoa. Não é, ele não tem essa... É até surreal a gente falar isso, porque a gente vive num país de uma insegurança constante, então, mas isso nos Estados Unidos ocorre. E aí eles alugaram um quarto e viram a oportunidade, tiveram esse insight. E o que é que significa Airbnb? Bed and breakfast, cama e café. O A de respirar novos ares. Somente isso. Isso é apenas curiosidade. E aí, essa dinâmica todinha que o Airbnb trabalha é baseada no compartilhamento. Quando eu perguntei a todos vocês o que é que aquelas plataformas tinham todas em comum, é aqui, ó. Onde é que está? Eu até deixei, ó, o pulo do gato. No final, as partes têm que descrever como foi a experiência. Nós vivemos a era da experiência. Todo mundo bate uma foto, está compartilhando no Instagram, Facebook, outra rede social que utilize. Então, é a hora de experimentar momentos, situações. Então, essa aproximação que ele faz, que você coloca a informação que você ficou satisfeito, por que ficou satisfeito, é isso que ele vai trabalhar. O imóvel é mera consequência. Mas essa experiência que é permitida a você.
É isso que ele trabalha. Tecnologia, todo mundo tem. O pessoal aqui da VSG falou de aplicativo e tudo. Outros falaram. Sempre vão existir ferramentas. Agora, as ferramentas, todas as ferramentas que não aproximarem diretamente, vão estar fora de aplicabilidade. E aí, vamos lá, para uma questão legal, né? A finalidade da unidade autônoma no condomínio. Tem muita coisa. De tudo que foi publicizado, eu coloquei esses 2 artigos aqui, para vocês pensarem. Isso aqui não é verdade absoluta. Foi um caminho que eu criei para que vocês tenham um momento de reflexão e vejam como vão conduzir da melhor maneira possível. Artigo 1332 do Código Civil de 2002. Relata que esta classificação ocorre por um ato entre vivos ou testamento decorrer diretamente da instituição do condomínio, devidamente registrado no cartório imóvel, ainda transcorre o conteúdo para que tenha eficácia legal, ou seja, a definição. Todo prédio que é construído, ele tem uma definição, ou seja, residencial, comercial ou de uso misto. Está definido lá. Está claro. Então, se você fugir ao que está escrito, você está errado. Por quê? Se você tem lá, que é unidade residencial, você pode alugar comercialmente? Não pode, certo? No 1335, do mesmo Código Civil, 2002, que já é recente, traz os direitos que o condômino possui relativo à sua unidade autônoma, perante os demais copossuidores. O inciso 4º aduz que o condômino deve dar às suas partes a mesma destinação de que fora criada, não utilizando de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos demais possuidores. Ou seja, é aquilo que eu falei anteriormente, você não pode dar destinação diferente daquilo que foi regulamentado, sob pena de você estar não somente se prejudicando, mas prejudicando um terceiro. Lei do inquilinato. Para nós que somos corretores, né? Agora há pouco eu falei da Constituição de 88, que completa hoje 31 anos da promulgação. E você coloca aqui 8.245/91, ou seja, a lei do inquilinato foi editada em 1991. Será se ela está atualizada? Será que tudo aquilo que foi posto à época, 3 anos após apenas a promulgação da Constituição, ainda tem a mesma validade? Quando eu digo validade, não é jurídica, porque jurídica ela está valendo. Será se ela se sustenta apenas porque está no papel? Esse é o grande questionamento. E aí ela fala especificamente, na sua seção 2ª, que versa sobre as locações por temporada, que a plataforma se apresentaria nada mais como um facilitador para que as transações entre anfitrião e viajante aconteçam. Trata-se, em última instância, de um meio tecnológico que possibilite, que dá a possibilidade às locações por temporada. Tal como previstas na referida lei, acontece por modo mais seguro, sem que os envolvidos necessariamente estejam presentes. Beleza. Isso é o que está lá na lei. E isso é a interpretação do Airbnb, viu? Isso aqui que eu estou dizendo é porque quando você faz o questionamento para o pessoal do aplicativo, ele responde uma coisa. O que é que eles fazem? Eles têm um corpo jurídico totalmente eficiente e o aplicativo foi montado em cima de falhas da legislação. É simples assim. Porque fica sempre a dúvida, sempre o primeiro impacto foi na questão do turismo. Foi. E você acha que não afeta também a locação normal, não? Afeta. E aí, qual é o grande problema? No artigo 48, considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário. Como é que você vai dizer? Está aqui, ó, prática de lazer, realização de curso, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem então somente determinado tempo. Contratada por prazo não superior a 90 dias, ou seja, não passou de 90 dias, pode. De 1 a 90. Então, isso é o que está na lei. Essa brecha não foi pensada nos aplicativos. Então, volto para aquele início. Se não está previsto que não pode, é por quê? Pode. É o que está na lei, em 1 a 90. Quando você aluga através de um aplicativo, é 1 a 90. E aqui ele diz, para lazer.
Vamos lá, eu vou só pegar um gancho bem pejorativo. Eu falei anteriormente do caso não é uma brincadeira machista, mas vamos tratar, você tem que, às vezes, pegar um assunto sério, brincar, para que você entenda. Se você quiser, tecnicamente, caracterizar a prostituição, no caso que eu falei anteriormente, que foi relatado aqui, que está acontecendo, não somente em Teresina, mas outro, como entretenimento adulto, não está previsto, não tem como você afirmar. Você entrou, você supõe, é um pressuposto, você tem que provar. Isso é na lei do inquilinato. Aí vamos lá para onde existe a dubiedade. Lei do turismo e a convenção do condomínio. No primeiro impacto que o Airbnb causou, foi na rede hoteleira. E quando você atinge uma rede grande, como é a questão também das fábricas de automóveis, existe um grande lobby que é feito para barrar aquela situação. No próprio site do Airbnb, isso aqui eu peguei de lá mesmo, ele diz, informa que é possível se hospedar por uma noite em um apartamento, por uma semana em um castelo, por isso que eu coloquei essa foto, ou em um condomínio por um mês. Porém, trata-se o Airbnb da atividade hoteleira, sim ou não? Não. Não necessariamente conforme a lei. Sendo assim, está enquadrado na lei de turismo. Aí vamos lá. O que é que a lei de turismo diz? Dessa forma, a atividade de hospedagem própria do ramo hoteleiro é regulada pela Lei Federal 11.771/2008. O que é que a gente pode concluir só nesse passo da Lei de Turismo? 2008. Lembra o quê? O início do Airbnb foi em 2007. Quando a lei foi promulgada aqui, não estava previsto, porque é um ano de delay, não dá para chegar, você nem imagina. E aí o que é que ela coloca? Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos, independente de sua forma de constituição, destinados a prestar serviço de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários ao usuário, denominados serviço de hospedagem, mediante a adoção de instrumento contratual tácito expresso e cobrança de diária. Sabe onde é que a gente mata isso tudinho? E o Airbnb mata? Se o anfitrião quiser locar o imóvel dele na sua totalidade, ele pode. Se ele quiser locar só um quarto, ele pode. Se ele quiser locar só a garagem, ele pode. Basta que outra pessoa esteja interessada. E aí já abriu a brecha e acabou isso aqui. Eu sei que existe uma grita. Já estou vendo. Já olhei aqui, mas eu troquei a palestra com ele por uma negociação de 10 minutos. Eu tenho testemunha. Foi, cumpriu. Mas aí eu cedi o meu a contragosto, então eu tenho 10 minutos. Brincadeira, eu vou acelerar. Então, o que é que acontece aqui? Se a gente fosse fazer um desenhozinho aqui, espero que a maioria seja bom de matemática, ou lembre aí, quinta, sexta série, talvez sétimo ano, conjuntos. Se a gente pudesse fazer aqui, aquele desenho, faz um aqui a lei do inquilinato, faz outra transpassando a lei de turismo. Elas vão coincidir em um determinado passo, elas cruzam, e aí nesse limbo entre que apela as duas está o Airbnb. Ele está ali. Ele está nesse meio. Ele está ali. Usando as duas brechas. E aí, claro, por que tudo isso ocorre? Se vocês, eu não coloquei, mas existem várias súmulas, decisões favoráveis e contrárias ao Airbnb no Brasil. Por quê? Porque não existe regulamentação no Brasil ainda. E por que eu estou dizendo ainda? Porque ela não existe. Mas nós temos um caso que, coincidentemente, aconteceu na cidade de Caldas Novas, em Goiás. Agora, a lei recente de 18 de dezembro de 2017, que entrou em vigor em 20 de janeiro de 2018. Tem 1 ano e meio, aliás, mais de um ano e 10 meses que ela está funcionando. Como lá tem uma grande atividade turística,
Qual é a disputa todinha? Porque pode, porque não pode? Porque não está pagando imposto. E eu nem entrei no mérito aqui que a alocação da Lei 8.245/91, a Lei do Inquilinato, você recolhe imposto de renda. E a Lei do Turismo recolhe ISS. Vai para onde o dinheiro? Para a esfera federal, para a esfera municipal. O problema todinho, no final das contas, é só dinheiro. O resto tudinho são subterfúgios, mas a questão é isso. E aí, a cidade de Caldas Novas fez uma lei complementar, está aqui, que regulamenta a exploração de imóveis residenciais como meio de hospedagem remunerada. Aí ela pega subsidiariamente a lei do turismo, porque é uma cidade turística, e agrega isso. Então, ela bota os dois, ó. Definida ainda que seja aplicada subsidiariamente a Lei Geral do Turismo, respeitada também a Lei do Aluguel. Aí o que é que ela faz? Taxa. Aí o que é que acontece com o proprietário? Ele vai pagar imposto de renda, vai pagar ISS. E o Airbnb vai continuar alugando e o cara também. E todo mundo ficou satisfeito. Agora, isso é um caso isolado. Existem outras cidades que tentaram fazer e foi negado. E o que é que acontece agora na esfera federal? Existe um projeto de lei desse ano, agora de 2019, de abril, do senador Ângelo Coronel, tramita junto à Comissão de Assuntos Econômicos, visando alterar a lei do inquilinato, que, vamos ser sinceros, se tiver mais corretor aqui, está caduca em alguns pontos e a gente precisa melhorar, né? Para disciplinar a alocação de imóveis por meio de plataformas online e no âmbito da economia compartilhada. Aí você vai dizer, e o que danado tem a ver trazer um cabo de imobiliária que tem a ver com condomínio? Tudo, somente tudo. Porque esse cidadão, quem tiver a curiosidade de ler o projeto de lei, vai ver a força que ele vai dar para os condomínios. Porque em sua redação, ela está dizendo que quem vai definir é a convenção. Ele regulamenta, por conta dos problemas que eu citei anteriormente, questão de segurança, questão de trânsito, de pessoas entrada e saída, que é a questão de segurança sem você saber. Então, ela vai delimitar. E na hora que ela for aprovada, os condomínios vão ter a legitimidade legal de poderem legislar. Então, aquele condomínio que tem características eminentemente residenciais, vai acontecer o quê? Provavelmente vão negar. E aqueles outros que possuem característica mista, como o flat, eles vão aprovar. Até porque aquela pessoa que está lá não vai se incomodar. Mas vai permitir uma regulação. E essa regulação ocorre de maneira oficial. A justificativa dela, legal, porque toda lei, todo projeto de lei que vai ser votado, ele tem que ter uma justificativa legal. E a justificativa, nesse caso, é que não é possível sustentar as relações contratuais com tamanho dinamismo, tantos conflitos. É necessário estabelecer regras claras e objetivos. Ninguém me avisou, ninguém vai ganhar o brinde, já ficou aqui atrás. Né? Tu avisou, foi? Tu quer... Ah, o BIP tem seu negócio, mas... E aí eu pergunto, e agora? Agora é esperar a lei ser aprovada. Deus queira que ela não seja enxertada e não vire um Frankenstein, porque a gente sabe que, às vezes, uma lei, um projeto de lei, ele sai com uma boa finalidade e, no início, sai um Frankenstein que a gente não sabe onde vai parar. E, como mensagem final, todo mundo, a maioria de palestrante, eu não sou palestrante, né? Eu sou um contador de histórias, até como bom cearense, eu nem sei se eu contei uma história tão boa hoje, né? Eu gosto sempre, isso é uma coisa que eu tenho para a minha vida, quem quiser seguir, segue, quem não quiser também não é obrigado, mas todo dia, a gente tem tanto problema, mas agradeça a Deus pelo dom da vida. Eu estou aqui hoje por obra e graça dele apenas, porque há mais de 2 anos, quem não sabe o que é isso aqui, alguém é cardíaco, eu tive um infarto, passei 3 dias no UTI, 1 semana hospitalizado e já era para ter ido. Eu estou aqui para cumprir alguma missão que eu não sei qual é, só ele sabe. Então, todo dia, por mais dificuldade que tenha, agradeça a ele pelo dom da vida. Segundo, nunca se esqueça de onde você veio
e onde você está agora, porque tudo é passageiro. A gente aqui não tem nada. Se eu tivesse que fazer uma analogia para o mercado imobiliário, a gente é sempre inquilino. A gente nunca é e nunca será proprietário de nada. No máximo, a gente é um locatário com uma posse de mais tempo. E, por último, siga sempre em frente, independente de todas as dificuldades. E as dificuldades na nossa vida, elas são corriqueiras e diárias. Então, parabéns mais uma vez a todos vocês por estarem aqui até essa hora, escutando um cearense de cabecinha chata falando aqui para vocês. Muito obrigado, tenham uma boa noite a todos.